Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje nós vamos falar sobre o milagre do azeite, o agir sobrenatural de Deus, o nosso provedor. Vamos então já começar, meus amados, com a leitura desse milagre que está em 2 Reis 4, de 1 a 7. Para a leitura dessa passagem, eu vou utilizar a tradução de A Mensagem, ok? Vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Senhor Deus. Agora, o homem que tinha emprestado dinheiro a ele está cobrando a dívida e quer levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu disse: Como posso ajudá-la? O que você tem em casa? Ela respondeu: Nada, apenas um pouco de azeite. Eliseu disse: Faça o seguinte: percorra sua rua e peça emprestadas vasilhas e tigelas de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois, volte para casa, feche a porta, só você e seus filhos na casa. Derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixa de lado. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em casa com os filhos e, à medida que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Tragam mais vasilhas. Mas ele respondeu: Acabaram, não temos mais vasilha nenhuma. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido. Ele disse: Venda o azeite e pague a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Amém? Bom, essa história pode ser conhecida de muitos e narra o que? O milagre do azeite. Ou melhor, o agir sobrenatural do Todo-Poderoso através do azeite. Agora eu quero ler para vocês os pontos que me chamaram a atenção ao longo dessa história. O primeiro é que a viúva foi buscar ajuda. Ela foi buscar ajuda, ela foi até o profeta Eliseu. E muitos de nós, quando estamos passando por situações difíceis, seja ela financeira, seja ela de ordem emocional, relacional, qualquer ordem, muitas das vezes nós não temos o coração humilde de ir pedir ajuda. E é tão importante pedir ajuda, porque foi a partir desse ato, dessa ação de ela chegar até o profeta Eliseu que tudo começou. Porque se ela tivesse ficado em casa com o problema dela e não tivesse falado isso a ninguém, provavelmente o fim dela e dos filhos seria diferente. Então ela foi buscar ajuda. Eu gostei também, achei interessante que Eliseu fez 2 perguntas. Como posso ajudá-la? E o que você tem em casa? É muito interessante agora do ponto de vista de quem ajuda, porque quando alguém nos conta uma situação difícil, muitas das vezes a nossa reação não é nem perguntar como a gente pode ajudar a pessoa, é já oferecer uma solução e muitas vezes uma solução prática que exige pouca coisa da pessoa que está precisando de ajuda. E no caso dele, ele, além de perguntar como posso ajudá-la, ele pergunta o que ela tem. Porque acreditem, meus amados, mesmo quando a gente se sente no vale, na secura, que nós não temos nada, seja na parte financeira, seja na parte emocional, seja em qualquer dos aspectos da vida, que a gente se sinta vazio, seco, sem nada, sem recurso algum, nós ainda vamos ter pelo menos um pouco de alguma coisa. E essa mulher, então, conseguiu responder isso, Foi o outro ponto que eu achei interessante, a resposta dela. Ela falou: olha, eu não tenho nada, Na NVI ela fala assim: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Tem também tradução que fala assim: não tenho nada exceto uma vasilha de azeite. Sabe o que me fez lembrar isso? Quando no meio do deserto,
com 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças, que a gente pode chutar, vai que tem uma mulher para cada homem e ainda algumas crianças, vamos ser conservadores e falar em torno de 15.000 pessoas. 15.000 pessoas no deserto, sem ter o que comer, e aí aparece até Jesus 2 peixes e 5 pães. Não se assemelha a isso? O que são 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aproximadamente 15.000 pessoas? Chega a ser ridículo. Não é nada. Não é nada. Eu nem sei se eu citaria. O que eu acho interessante dessa passagem da primeira multiplicação dos pães, e ela é apresentada tanto por Mateus quanto Lucas, todos os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João. Mas João é o que fala de 2 nomes de discípulos, ele cita 2 nomes, ele cita Filipe e ele cita André. Nos outros, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam no plural, eles falam os discípulos ou os 12. Mas João especifica. Nesse momento, quando eles estão ali, já é tarde da noite e não tem, né, aquela multidão tá ali, passou bastante tempo ouvindo, ninguém tem nada o que comer, eles teriam que ser, né, o que os discípulos falam é, manda o pessoal embora, que assim eles têm como comprar nos povoados vizinhos, né? E aí, João apresenta Jesus perguntando a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? E a resposta de Filipe é, olha, nem com 200 denários nós conseguiríamos comprar pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E aí é o seguinte, o denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalho braçal. Então, quer dizer, o salário que a pessoa recebia, o dinheiro que a pessoa recebia por um dia de trabalho correspondia a um denário. Então é como se falasse, olha, nem 200 dias de trabalho seriam suficientes para comprar pão para essa gente toda, mesmo que fosse para cada um receber apenas um pedaço. E aí é muito interessante André, porque daí André fala o seguinte, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu acho incrível porque, por mais absurdo que fosse, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar esse bando de gente, André acha que é válido falar isso para Jesus. Eu acho interessante porque é como se André, lá no fundo, achasse, olha, ele pode fazer alguma coisa com isso, porque senão ele nem citaria. Mas é tão absurda essa colocação que ele prefere, assim, se resguardar e falar, mas é nada a ver, né? Eu tô falando isso, mas assim, esquece, eu nem sei porque eu falei. Mas é legal essa atitude de André. E, mais ou menos, essa viúva também, ela pensa, ridículo eu citar que eu tenho um pouquinho de azeite frente a essa situação tão difícil, que eu não faço ideia de como eu vou pagar as dívidas, eu não tenho como pagar essas dívidas, mas eu vou citar que eu tenho um pouco de azeite. E a gente sabe o que Jesus faz com esses 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta esses 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E ainda sobram 12 cestos. Então, 12 cestos de sobras. Se isso não é milagre, a gente não sabe o que é milagre. E esse mesmo poder divino que Jesus usou para a multiplicação daqueles pães e peixes foi o mesmo poder utilizado para multiplicar esse azeite. Tá, continuando. Eu achei também interessante que Eliseu ofereceu a essa mulher um plano de ação. Ele não falou assim, tá, bom, então você só tem um pouco de azeite, não tem mais nada. Eu vou ver se eu arranjo dinheiro com alguém para te emprestar ou para te dar, porque daí você paga as suas dívidas, né? O que essa mulher faria depois? Eu gostei muito que Eliseu ofereceu como ajuda um plano de ação. E esse plano de ação envolvia,
envolvia muito trabalho, envolvia muita ação da parte da mulher. Percorra a sua rua, peça emprestado das vizinhas, porque vejam só, ela estava ali na condição de viúva. As vizinhas provavelmente sabiam então que ela não, estava nessa condição de não tenho mais meu marido, estou viúva com 2 filhos. Ela teria que percorrer a rua pedindo vasilhas emprestadas às vizinhas, né? Um pedido um tanto quanto inusitado, né? Talvez assim, não, mas por que ela quer tantas vasilhas assim? Ela veio te pedir vasilha? Veio, me pediu um monte de vasilhas. Nossa, mas o que ela vai fazer com tanta vasilha assim? Voltando ao plano de ação de Eliseu, percorra a sua rua, peça emprestadas das vizinhas, né? As vasilhas. Olha, não traga poucas. Então, assim, um pedido de bastante, né? Peça o quanto elas tiverem. Volte para casa, feche a porta da sua casa e fique só você com seus filhos. Porque também, muitas das vezes, o milagre que Deus vai fazer, a forma como isso vai acontecer, é importante que estejamos só nós e os de muito perto. Né? Aqui no caso dela, era só ela e os filhos. A gente também tem a transformação da água em vinho. E quem viu que a água foi transformada em vinho, não foram todas as pessoas da festa. Não foi o encarregado pelo vinho. Foram os serviçais. Foram as pessoas que estavam trabalhando e que encheram aqueles 6 potes de água e que viram que quando o encarregado do vinho foi provar aquilo que então era água, era o melhor dos vinhos que ele tinha provado. Então, de novo, não é sempre que nós vamos estar expostos na realização do milagre. Quando Jesus também vai ressuscitar a menina, né, a filha de Jairo, ele não entra com todo mundo ali. Ele pede para que as pessoas se retirem da sala. Jesus, quando foi participar da transfiguração, escolheu ali a dedo quem ele ia levar. Então, em muitos momentos dos milagres de Deus, ele vai indicar na nossa vida quem vai poder compartilhar daquele milagre conosco, quem vai saber do tintim por tintim daquele milagre. Outro ponto do plano de ação de Eliseu era derrame o azeite, né? Derrame o azeite em todas essas vasilhas. E isso também me lembrou da transformação da água em vinho, né? Porque Jesus falou, encham esses 6 potes com água. E então, sirvam ao encarregado. E se eles estavam enchendo com água e não viram em nenhum momento que aquilo já tinha sido transformado em vinho? Porque a orientação foi, enche de água e sirva para o encarregado. E quando o encarregado provou, falou, opa, que vinho é esse? E aí, voltando ao milagre do azeite, outro ponto muito interessante é que a mulher obedeceu. A mulher pediu ajuda, a mulher ouviu qual seria essa ajuda, né? Que era um plano de ação, e ela obedeceu todos os aspectos desse plano de ação. Ela fez exatamente como Eliseu havia pedido. Teve obediência. E aí, eu também achei interessante que o azeite cessou, ele parou assim que a última vasilha foi cheia. De novo, ela estava ali na tarefa, né? Enchendo as vasilhas com aquele azeite. Ela já devia estar maravilhada, porque ela sabia o quanto de azeite ela tinha. Ela sabia que era pouco. E aí ela foi derramando nas vasilhas e aquele pouco nunca acabava. Até que quando ela pede mais uma vasilha, um dos filhos fala, não, acabaram. E é nesse momento que o azeite cessa. Outra coisa que me vem agora à mente é o maná, né? O maná era o alimento para aquele dia. Quando o povo tentou guardar o maná, que era o alimento sobrenatural de Deus, que todo dia brotava para eles ali, quando o povo decidiu guardar, Deus já tinha orientado, peguem o que for necessário para você e sua família para aquele dia. Se vocês guardarem, vai apodrecer. Apodrecia. Então, era a dependência do Senhor, no dia após dia. E nós vemos que o Senhor, que é o Deus que superabunda na nossa vida, que dá muito além daquilo que merecemos, ele é um Deus de misericórdia e graça, ele também sabe o quanto é necessário para nós, né? O azeite cessou, ele não ficou lá derramando e desperdiçando no chão. Ele cessou quando a última vasilha foi cheia.
dele. E aí o outro ponto é que mesmo esse azeite tem cessado, né? Quando a viúva vai até Eliseu e fala, então, eu fiz tudo conforme você me disse, me orientou. Aí ele dá uma outra orientação ainda. Ele fala, agora você vai, vende o azeite, pague sua dívida e o que sobrar vai ser suficiente para você e os seus filhos viverem. Isso é muito interessante. Vai ser suficiente para você e seus filhos viverem. Deus sabe o que cada um de nós precisa para cada estação, cada fase da nossa vida. E meus irmãos, as aparências muitas vezes enganam e pode parecer de fora para um e para outro que para essa pessoa é mais fácil, essa pessoa fala disso, mas ela não deve estar vivendo o que eu estou vivendo. Só Deus conhece o que cada um de nós vive e essa palavra nunca foi tão necessária à minha vida como ela tem sido no dia de hoje. Então creia que Deus sabe o que é necessário para você no dia de hoje, na fase de vida que você e sua família estão. Vamos agora para os passos que nós devemos ter numa situação parecida com a dessa viúva, porque todos esses pontos que me chamaram a atenção e o desenrolar dessa história, eles nos ensinam 4 elementos, eu dividi em 4 elementos principais. Humildade, obediência, ação e fé. Humildade, nós já citamos aqui, ela pediu ajuda, né? Ela pediu ajuda, ela foi declarar a alguém que ela sabia que podia oferecer algum tipo de ajuda, que ela precisava de ajuda. E depois ela pediu emprestado vasilhas. Teve também a questão de humildade para com as vizinhas ao pedir essas vasilhas emprestadas. E o quão importante é isso na nossa vida também, humildade, saber que quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir ajuda, né? E muitas vezes, de novo, não necessariamente a quem você pediu ajuda vai solucionar o seu problema num estalar de dedos, de um dia para o outro. No caso, a ajuda que Elias ofereceu foi um plano de ação, que quem teve que executar foi a mulher, não foi ele. De novo, ele não chegou com uma quantia no dia seguinte e deu para ela e falou, pronto, tá aqui, paga suas dívidas e viva com o restante. Não, ele ofereceu a ela um plano de ação. Mas precisou dessa humildade de, bom, eu estou desesperada, eu não sei o que eu fazer, não sei o que eu devo fazer, eu preciso de ajuda, então eu vou pedir ajuda. Então essa ajuda pode ser esse plano de ação, pode ser uma oração, pode ser sim um dinheiro doado ali para você, pode ser que essa pessoa ofereça o tempo dela, né? Então a ajuda pode vir de diferentes formas, mas o nosso coração tem que ser humilde e pedir essa ajuda. O outro ponto é a obediência. Então, eu também já citei aqui que a mulher, ela fez exatamente como Eliseu havia ordenado. Muitas vezes também a gente até já sabe o que a gente tem que fazer e o que está faltando da nossa parte é a obediência. Muitas vezes a gente está querendo novas revelações de Deus, quando na verdade a revelação dele maior, gigantesca, está na própria palavra. Estamos lendo a Bíblia? Estamos buscando a orientação do Senhor pela revelação que já foi dada através da Bíblia? Estamos orando a Deus pedindo ajuda a Ele? Muitas vezes nós já temos o suficiente de instrução, de plano de ação vindo do alto. Já está até claro o que a gente tem que fazer. O que está faltando da nossa parte é essa ação. Ou ainda é o primeiro ponto, o primeiro passo da ação, que é a obediência. Em terceiro lugar, então, essa é a ação, é o trabalho. Vejam que ela teve que percorrer a rua, não sei que tamanho é essa rua, mas ela teve ações de trabalho, de esforço. Ela foi até a rua, ela pediu emprestado, ela foi até cada casa pedindo emprestado essas vasilhas. Depois, ela foi enchendo de azeite essas vasilhas. Depois, ela teve que vender esse azeite. Então, exigiu dela ações, atitudes, trabalho, esforço. E por fim, não menos importante, é a fé. Por quê? Ainda que ela estivesse sendo obediente, que antes disso ela tivesse sido humilde para ir pedir ajuda, humilde para pedir vasilha emprestada, que ela tenha sido obediente a toda a instrução de Eliseu, que ela tenha agido, que ela tenha trabalhado,
Ainda assim, era o pouco azeite, né? Não sei se a gente perde isso de vista, mas em nenhum momento falou que enquanto ela estava pedindo emprestado as vasilhas, quando ela chegou em casa já tinham ali, milagrosamente, 80 potes de azeite. Não. Era ainda a mesma vasilha com o mesmo pouco de azeite. Aí exigia a fé. A fé de, tá, ele falou que era para eu pegar as vasilhas. Eu vou colocar esse azeite, mas não vai dar uma gota para cada vasilha. Vou pintar assim, conta gotas. Pum, pum. Não, ele falou para encher. Então, a cada vasilha que ela ia colocando aquele azeite, ela tinha que ter fé que ia ter para a próxima vasilha. Gente, a multiplicação aconteceu ali. O milagre aconteceu ali. Até então, não parece milagre. Até então, são coisas do mundo natural. Eu peço ajuda, alguém me fala o que eu devo fazer, eu obedeço o que essa pessoa falou, mas até aí não tá acontecendo nenhum milagre. Só que quando eu tô pegando aquilo que eu tenho pouco e tô despejando ali, e o negócio não está parando de cair nas vasilhas, esse está sendo o milagre. Esse poder divino que multiplicou os pães e os peixes 2 vezes relatados para nós, que fez a água ser transformada em vinho e tantos outros milagres, desde ressuscitar pessoas, né? Estavam mortas e foram ressuscitadas, de curas, de corações transformados. É esse poder divino, é nesse momento que o sobrenatural de Deus, o agir sobrenatural de Deus acontece. Quem é o provedor é Deus. Quem é o médico dos médicos que cura é Deus. Quem é o Senhor dos senhores que está no controle de tudo o que acontece conosco é Deus. Ele é soberano e Ele é esse Deus de amor que é o nosso Pai, que se preocupa conosco e que age no sobrenatural. Ele age nas coisas, nas menores coisas, desde as menores às maiores. Não limitemos Deus. Ele não vai sempre agir do mesmo jeito, né? Porque Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus múltiplo. Como definir Deus? Como? Com uma mente limitada, com uma capacidade humana limitada, com esse corpo que sim recebeu a nova criatura em Jesus, a nova vida, mas eu ainda estou neste mundo e o meu corpo então ele tem as ações do pecado, do que o pecado ocasionou em mim, nas pessoas e no mundo. Como que eu consigo definir Deus? Como que eu consigo limitar Deus? Como que eu consigo dizer como Deus vai agir? Se é naquele pouco, se é no momento que eu vou colocar na primeira ou na segunda vasilha, se é no momento que eu estou indo buscar as vasilhas. Deus é o Todo-Poderoso. O poder é dele. E ele é um Deus de milagres. A Bíblia está repleta. Se você fizer assim, ó, o que sai de milagre é incrível. Ela está repleta de milagres. E para nós vivermos esses milagres do Senhor, significa que alguma coisa fora do lugar vai estar. Porque se não está fora do lugar, então não precisa de milagre. Então, basicamente, sempre antes de um milagre, tem alguma situação muito desconfortável para que o milagre seja necessário. O segundo ponto para viver esse milagre é esse combinado de humildade com obediência e com uma ação nossa. Meus amados, como eu falei, cada um de nós pode ter momentos da vida que se assemelhem muito a dessa viúva, né? E cada um de nós pode ter situações, mesmo que diferentes, com o elemento principal, o elemento chave não sendo, por exemplo, dinheiro, mas sendo uma obsessão, um pensamento obsessivo, sendo uma discórdia em família, sendo um relacionamento difícil, tanto conjugal quanto familiar ou no trabalho. São tantos os elementos diferentes, mas que nos deixam na mesma condição dessa viúva, que essa história não está aí à toa. Ela é para mim, ela é para você e ela exige sempre de nós
independentemente do elemento chave principal que está nos causando esse momento de escassez. Que nós sejamos humildes, que nós tenhamos obediência, que nós tenhamos ação e fé de que aquele que tudo pode, ele é que vai agir no sobrenatural. Ele é que vai fazer o milagre acontecer. É fé de que Deus é quem ele diz que ele é. É fé de que esse mesmo Deus que fez esse milagre do azeite, se você continuar lendo, cada página tem um outro milagre. Por exemplo, a gente sai do milagre de azeite, a gente tem a ressurreição do filho da sunamita, tá? Já temos um milagre na sequência dessa história. E se você for folheando a sua Bíblia, você vai ver que ela é repleta de milagres, do início ao fim, e não parou por aqui. Ela continuou na vida de cada um que se coloca diante de Deus, que reconhece a soberania dele e que decide nele depositar a sua fé e a sua esperança. Amém, meus amados? Eu espero que Deus fale ao teu coração, não só através desse vídeo, mas de cada conversa que você tem com o Senhor ao longo do seu dia, porque sim, nós podemos continuar a nossa conversa com o Senhor durante o dia todo. Eu espero então vocês no próximo vídeo. Maranata!